Então pega a sua Bíblia, abra comigo em Ezequiel, capítulo 37. E eu quero edificar um pouco sobre o tema, o assunto que foi ministrado domingo passado aqui. Na verdade, era o assunto que eu ministraria semana passada, mas Deus nos presenteou com a vinda da pastora Verbênia, que pregou a palavra. Ela pregou mais do que ensinou, mas uma mensagem muito poderosa, e que eu tenho certeza que vocês foram abençoados. Bom, hoje, para ajudar, para contribuir, hoje eu vou falar um pouco mais tranquilo, porque eu quero que você entenda algo hoje da parte de Deus que vai afetar a sua década, os seus próximos 10 anos. Quantos aqui gostariam que Deus te desse uma chave? Que Deus te desse uma chave para os próximos 10 anos? Quantos gostariam? Só algumas pessoas gostariam que Deus te desse uma chave para os seus próximos 10 anos? É o que Deus vai fazer hoje, vai te dar uma chave para os próximos 10 anos da sua vida. Amém? Porque as coisas de Deus são proféticas, né? O Senhor disse através de, se não me engano, Ageu, que Ele não revela, que Ele não faz nada na terra sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus trabalha dessa forma. Ele trabalha sempre antecipadamente, compartilhando os planos do seu coração, para que o seu povo não ande às escuras, né? E assim possamos entender as estações, aquilo que Deus está planejando fazer nos próximos dias ou nos próximos anos para a glória do seu santo nome. Ezequiel 37 diz assim: veio sobre mim, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Esse superlativo é importante, eles não estavam só secos, estavam sequíssimos, ou seja, estavam naquela condição há muito tempo. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Diga ruído. Diga de novo: houve um ruído. Ou seja, não foi um estrondo, uma barulheira, um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Pai, fala conosco nesta noite, usa a tua palavra poderosa, imutável, para mudar o que precisa mudar nos nossos corações. E coloca nas nossas mãos essa chave, por amor do teu nome, Senhor, e por amor a nós, porque o teu amor é infinito. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom, a pastora Verbênia pregou aqui na semana passada sobre... Hoje eu vou falar sobre reposicionando segundo o calendário de Deus. Portanto, eu estou continuando dentro da nossa série Reposicionamento. Reposicionando segundo o calendário de Deus. Calendário é uma coisa curiosa, porque o calendário, ele
ele te obriga a reposicionar de qualquer maneira, tá? Então está na sua agenda que amanhã, no seu calendário, que amanhã você vai trabalhar. Amanhã cedo você vai trabalhar. Então, amanhã cedo você estará reposicionado em algum outro lugar, queira você ou não. Ou então você perde o trabalho, perde o pagamento, perde o mortgage, perde o aluguel. Não é verdade? Então, calendário tem o poder de reposicionar as pessoas. Então, pastor Josué ontem estava no Brasil, 10 mil milhas de distância. Mas no calendário dele estava marcado que hoje ele estaria reposicionado nos Estados Unidos da América. Que hoje ele estaria num outro lugar completamente diferente. Então ontem ele estava num país, dentro de uma cultura, de uma língua, usando um tipo de moeda. Um dia depois ele está reposicionado num outro país, numa outra língua, usando um outro tipo de moeda, dentro de um outro contexto. Então escute bem o que eu vou te dizer. O calendário é o instrumento mais poderoso que existe de reposicionamento. Não tem nada conhecido pelo homem que possa mudar tanto uma realidade, uma circunstância, mudar tanto você de ambiente do que um calendário. Uma vez que você está agendado para fazer algo, você está determinado que numa determinada data você vai fazer uma determinada coisa. Sem falar que às vezes o nosso calendário esconde coisas que nós não imaginamos. Talvez você não esteja planejando que no dia X você esteja de repente no hospital fazendo um exame, internado fazendo alguma coisa. Você não espera, você não programa aquilo. Talvez você não espera que numa determinada data você se encontre numa circunstância que você não programou antes, mas aquilo estava de alguma forma oculto ou escondido no seu calendário. Então o calendário tem esse poder. E o que está acontecendo aqui no capítulo 37 de Ezequiel é algo mais ou menos dessa natureza, que no calendário de Deus tem algo determinado para um reposicionamento da nação de Israel, ou do seu povo. E quando eu digo do povo de Deus, eu posso estar falando historicamente da nação de Israel, que é a nação de Israel que está profetizada aqui, como eu posso falar também devocionalmente ou profeticamente do povo de Deus de uma forma generalizada. Que nós, como povo de Deus, há coisas profetizadas a nosso respeito, e tudo aquilo que está profetizado está inserido na agenda de Deus. Pode não estar na sua agenda, você pode até não saber ou não lembrar, mas está na agenda de Deus. Última vez que o pastor esteve aqui, lembra, né? Deus falou com ele que ia começar a levá-lo ao redor do mundo, e voltou para o Brasil. Daí a pouco ele estava já agendado para ir para o Congo, na África. Ele não esperava aquilo, não estava na agenda dele, mas estava na agenda de Deus. Deus movendo as coisas para te reposicionar em lugares que você precisa estar. Escute bem o que eu vou te dizer. Há uma diferença entre o lugar onde você quer estar e o lugar onde você precisa estar. É muito bom quando o lugar onde eu quero estar coincide com o lugar onde eu preciso estar. Porque quando não coincide, Deus vai ignorar o lugar que você quer estar e Ele vai colocar você no lugar onde você precisa estar. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Deus vai mover você de tal forma que muitas vezes vai chocar com a sua vontade. Muitas vezes Ele vai mover você, porque Ele sempre moverá você de acordo com aquilo que você precisa e não de acordo com o que você quer. Quando coincide, maravilha, mas quando não coincide, meu filho, dá glória a Deus, celebra, canta, louva, espera nele, porque Ele não vai abrir mão de relocar você, de reposicionar você de acordo com a tua necessidade. Você está aqui, dá um glória a Deus. Então hoje eu quero te mostrar uma coisa, reposicionando segundo o calendário de Deus, e eu quero voltar em algo que está em ebulição no momento por causa da virada do calendário judaico. Como você deve saber, Deus não tem nenhum compromisso com o calendário gregoriano, nenhum, zero. Calendário gregoriano para Deus é como se não existisse. Primeiro que é um calendário cheio de falhas e de defeitos, sofreu muitos ajustes ao longo da história.
desde o calendário juliano, a herança que nós recebemos do Império Romano. Para nós, humanamente falando, não é um mau calendário, é um calendário bem preciso em termos cronológicos, porque é um calendário que conta dois movimentos da Terra: o movimento de rotação, a Terra girando em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é a Terra girando ou viajando em torno do Sol. E por causa disso, esse calendário ele é muito preciso, próximo dos centésimos de segundos. Existe um relógio atômico em Denver, no Colorado, que mede o tempo com diferença de milionésimos. Ou seja, a precisão é realmente impressionante e absoluta. É o relógio oficial do planeta Terra, um relógio atômico que mede o tempo a partir da pulsação dos átomos. Então a precisão é impressionante, mas Deus não está nem aí para isso. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele não olha para o relógio atômico de Denver, Ele não está preocupado com o relógio que você tem no braço, Ele não está preocupado com o calendário que nós temos na geladeira. Não, Deus tem o seu próprio calendário. Deus tem a sua própria agenda, Ele segue a sua própria agenda. E o calendário de Deus é o calendário que Ele deu para a nação de Israel seguir. Esse é o calendário, valeu, obrigado. Esse é o calendário que nós, o povo de Deus, temos que ter consciência. Pastor, o senhor está dizendo para eu chegar em casa, rasgar o calendário e colocar o calendário judaico lá? Não, você vai ficar completamente perdido, não vai servir para você, não é isto. O que eu estou dizendo é que, se você quiser entender a mente de Deus no campo profético, você precisa entender que existe um outro calendário, além do nosso calendário cotidiano, o gregoriano, existe o calendário judaico. Tem outro, tem o calendário chinês, tem o calendário indiano, que é um pouco diferente ainda do chinês, e por aí vai. Então não estou falando disso, estou falando do calendário judaico. Diga comigo, o calendário de Deus é o calendário de Israel. Sendo assim, o que acontece? Nós estamos no ano 2019 e agora, 31 de dezembro, à meia-noite, nós viramos para o ano 2020, não é verdade? No calendário de Deus, no calendário judaico, está um pouco diferente, porque eles contam, tem duas teorias, eles contam desde a criação, é a primeira teoria, a segunda teoria é que eles contam a partir de Noé. Isso não importa no momento, o que importa é que eles estão numa contagem constante, sem interrupção, numa contagem constante de 5.780 anos. Então, se você for em Israel agora e colocar um calendário na sua geladeira, o calendário vai dizer 5.880, não vai dizer 2019 ou 2020, 5.780, porque eles estão numa contagem contínua. O fato deles não terem reconhecido Jesus como Messias impediu que eles de alguma forma assumissem o calendário que foi zerado em termos por ocasião do nascimento de Jesus, imposição católica, por sinal. Não, eles estão no calendário dele, o calendário constante deles, e portanto eles estão no ano 5.780. Então o que acontece? Deus tem dois instrumentos muito poderosos no campo profético da Bíblia, tá? A primeira coisa é o seu calendário, o calendário divino. E o calendário divino funciona da seguinte forma, veja bem, quando chegou na época do Êxodo, que Deus decidiu tirar o povo do Egito, Deus virou para Moisés e Deus reorganizou o calendário. Então, não é que Deus criou o calendário nessa época, o calendário já existia, Abraão já praticava esse calendário, mas Deus reorganizou. Quando chegou no mês de Nissan, ou mês de Abib, que cai no nosso março, abril, Deus virou para Moisés e disse assim: esse será para vós o primeiro mês do ano. Então o que acontece? Eles já tinham um calendário em andamento, e esse calendário que eles tinham em andamento, ele virava por ocasião do nosso setembro, outubro, que em Israel é o mês de Tishri. Essa virada, que é o calendário usado no dia a dia para as coisas civis, para as datas de governo, para as datas cívicas, tem o calendário civil chamado Tishrei, que muda dentro do nosso setembro, outubro. Esse calendário continuou,
Mas quando chegou no dia do êxodo, nos dias do êxodo, por volta do nosso março, abril, que para eles era o mês de Nissan, Deus disse: esse será para vós o primeiro mês do ano. Então o que Deus fez? Deus criou uma segunda versão do calendário que eles já tinham. Deus não cancelou aquele calendário. Deus criou uma segunda versão, que é o calendário que ia regular a partir daquele momento as celebrações divinas em Israel. E Deus disse: esse mês será o primeiro mês do ano. E Deus disse, aí vem as orientações: ao 10º dia você vai pegar um cordeiro, vai trazer para dentro de casa, vai examiná-lo por 4 dias, quando chegar no 14º dia, você vai sacrificá-lo ao Senhor, e por aí vai. Deus estabeleceu então a primeira festa, que é a festa da Páscoa, que você vai ver lá em cima onde tem aquele cordeirinho. Então, a festa da Páscoa, ela abria as celebrações desse calendário de Deus. Então, quando chega aqui o nosso março, abril, que já é o 4º para o 5º mês do nosso ano, em Israel é o primeiro mês do ano para celebrações. Quem está me entendendo até aqui? Então escute bem, para eu poder prosseguir. Quando chega lá Nissan, que é o nosso março, abril, eles estão começando o ano para celebrações, porque o ano civil, o ano das repartições públicas, das programações governamentais e etc., esse ano continua em andamento, porque ele começou no nosso setembro, outubro. Mas quando chega em Nissan, eles estão começando uma celebração, porque Deus tinha um plano. Diga comigo: Deus tem sempre um plano. Isso aqui é maravilhoso. Não tem nada por acaso com Deus, nada. E Deus fez de tal forma, escuta esta, Deus fez de tal forma que o 7º mês do calendário religioso, número 7 é o número da perfeição, o número da completude, o número de Deus. O 7º mês do calendário religioso caía na virada do civil. Então, quando era o 7º mês religioso em Israel, o número da perfeição divina caía na virada do ano civil. Então, agora passou o nosso outubro, agora, claro que não cai sempre na mesma data nossa, mas agora no outubro passado, há 2 domingos atrás, caiu no nosso calendário a virada de ano civil. Setembro, era ainda setembro, né? 30. É 2 domingos atrás, depois você olha aí, 2 domingos atrás. Caiu dentro do nosso calendário a virada de ano do calendário civil judaico. Então eles chamam de Rosh Hashanah, que a palavra Rosh quer dizer cabeça, quer dizer início. Então é o início do ano, a cabeça do ano, o início do ano civil. Nessa data que os judeus vieram usar o templo aqui para celebrar a virada de ano civil, olha o que Deus fez. Estava acontecendo a culminação do 7º mês religioso. Então Deus combinou o número 1, que é o número da unicidade, é um número que só cabe a Deus, ele é único, ele é o Deus verdadeiro, o Deus único, é o número 1, o número da natureza de Deus. Um Deus manifestado em 3 pessoas. Então os 3 números compatíveis a Deus são o número 1, número 3 e o número 7. O número 1 é o número da unicidade, o número 3 é o número da trindade e o número 7 é o número da perfeição. O que Deus fez? Deus pegou o número 7, que é o da perfeição, e fez uma fusão com o número 1, que é o início do calendário civil. Então agora escute bem, que eu quero chegar num ponto que talvez te abençoe. Então põe na sua mente que a Bíblia nos apresenta essa agenda, esse calendário,
Então, basicamente, nós temos 7 festas acontecendo dentro desse calendário. A primeira festa acontece dentro do primeiro mês, que é o mês de Nissan, que está ali. Passa o mês de Ziv, ou Siv. Depois vem o mês de Sivan, onde tem o Pentecostes, que acontece logo depois. Aí vem as outras festas, festa da trombeta, festa das cabanas, a festa da expiação, e lá na frente a festa de Hanukkah. Então tem 7 festas acontecendo dentro desse calendário. A segunda arma de Deus, o segundo instrumento de Deus, eu estou muito acelerado, porque eu preciso que vocês entendam isso, estou falando muito rápido? Não, ok, porque eu não posso correr aqui, que eu preciso que vocês entendam isso. O segundo instrumento de Deus, poderoso, é o alfabeto judaico. Então olhem para mim aqui por um momento. O nosso alfabeto funciona como? O nosso alfabeto foi herdado dos romanos. A nossa língua, o português, assim como o espanhol, assim como o francês e o italiano, eles são oriundos do latim, que era a língua do Império Romano. Então o Império Romano, ele introduziu, por questões de prática, um alfabeto que contém letras e números. Então nós temos A, B, C, D, F, G, H, Z, e temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você escreve alguma coisa, quer colocar uma data, um número, você vai lá, pega dentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faz a combinação que você quer e você tem a numeração dentro do texto que você quiser. O nosso alfabeto é assim. O alfabeto judaico, ele é muito diferente. Esse é o formato moderno desse alfabeto, sempre da direita para a esquerda. E o que acontece com esse alfabeto? Ele não tem numeração, como nós conhecemos. As próprias letras têm valor numérico. Então, você olha lá da esquerda, no caso lá de cima para baixo, você vê a primeira letra, que é o Aleph, do alfabeto, tem valor numérico de 1. A segunda letra é o Bet, tem valor numérico de 2. E por aí vai, você vai até chegar em 900. Você vê que não tem letra, número 0, não tem letra que vale 0. É de 1 a 900 e você vai fazendo as combinações que você precisa. Portanto, cada letra tem um valor numérico. Quem entendeu até agora? Então, isso é importante, você vai entender por quê. Uma mente igual a de Deus, por exemplo, eu escrevi 5 ou 6 livros, até esqueci, perdi a conta, 6 livros, tá? Os livros que eu escrevi, eles estão limitados com a minha capacidade de processamento, a minha inteligência. Tá? O meu QI limita o potencial do conteúdo dos meus livros. Eu nunca vou conseguir escrever um livro sobre como construir um foguete, nunca. Por quê? Eu não tenho isto dentro de mim. Eu não estudei essas coisas. Então, os livros que eu escrevi estão limitados pelo meu QI, pelo meu coeficiente de inteligência e limitado pelas coisas que eu estudei ao longo do tempo. Ok? Então, você vai ler um livro meu, você pode achar uma coisa, que interessante isso aqui, mas não vai passar daquilo. A Bíblia é diferente de qualquer outro livro da história, porque a Bíblia, ela saiu da pena dos escritores, mas ela veio da mente de Deus. Quem está entendendo? Então o conteúdo bíblico não é da mente dos homens, é da mente divina. Então há uma arquitetura celestial, há uma arquitetura divina no texto bíblico que não existe em nenhuma outra literatura na história da humanidade. E Deus se fez valer dos recursos do idioma. Olha que coisa curiosa. O hebraico é o único idioma na história da raça humana do qual o próprio Deus se utilizou para escrever alguma coisa. Pessoas inspiradas por Deus escreveram em outras línguas. O Novo Testamento foi escrito em grego, koiné, mas é diferente. Pessoas inspiradas pelo Espírito escreveram aquilo. O hebraico não. Deus, no Monte Sinai, desceu numa nuvem e com o seu dedo em forma de fogo escreveu em pedras. E a língua que ele usou para escrever foi o hebraico. Então pensa que língua é essa? Uma língua tal, ou da qual o próprio Deus se utilizou
para expor os seus pensamentos. Então, se só isso que eu estou dizendo não for suficiente para as pessoas começarem a enxergar ou olhar com cuidado o que isso significa, nós perderemos muita coisa de Deus ao longo do tempo, se nós acharmos que servir a Deus é só vir para a igreja cantar, louvar a Deus e ouvir uma mensagem e ir embora para casa. Não, tem mais coisas. E hoje eu estou aqui para abrir em parte a sua visão. Então você pega todas aquelas letras ali e elas têm um valor numérico. O que isso significa? Significa que se você pegar o meu nome, Jefferson, hebraico não tem vogal, talvez você saiba disso ou não. Quer dizer, hoje tem as chamadas vogais massoréticas, né, que são pontinhos. Ao lado ou dentro ou em cima, de acordo com a situação daquelas letras, tem uns pontinhos, aquele pontinho redondinho, que nós usamos como ponto final ou como acento da letra I e tal. Os massoretas criaram essas pontuações, em alguns casos um tracinho, para poder ajudar as gerações posteriores a preservar a pronúncia das palavras. Mas o hebraico é composto de consoantes. Então, se você pegar o meu nome, Jefferson, aliás, deixa eu usar um nome bem melhor do que Jefferson. Deixa eu usar o nome de Yeshua, tá? O nome de Jesus em hebraico é Yeshua. O que acontece? Como as letras têm valor numérico, eu escrevo o nome de Jesus da direita para a esquerda, as letras Yod, He, Dalet, Shin e Ain, são as letras do nome de Jesus. Cada letra tem um valor numérico. O Yod vale 10, o Re vale 5, o Dalet vale 6, o Shin vale 300 e o Ain vale 70. Eu somo esses números, então eu tenho um valor numérico para o nome de Jesus. O nome de Jesus em hebraico, Yeshua, na Bíblia tem o valor numérico de 391. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque é a soma do valor numérico de cada uma das letras. Pastor, isso não é numerologia, não? Não. Numerologia é aquilo que o diabo faz muito bem, que é a tentativa de corromper algo legítimo. Então o diabo pega algo legítimo, corrompe aquilo, faz uma versão fajuta, para ver se intimida você de não mexer no legítimo. Então isso não tem nada a ver com numerologia, isso é uma prática rabínica de milênios atrás, chamado de geometria ou gamátria, que era, os rabinos judeus, eles eram tão treinados na geometria, que era a capacidade de calcular o valor das letras, que quando eles olhavam para um nome, eles já olhavam e já calculavam o valor numérico daquele nome. Por exemplo, quando Jesus foi crucificado, os romanos, para você ter uma ideia como que a coisa foi sobrenatural, os romanos escreveram em hebraico, aramaico e grego, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os romanos, que não tinham a menor noção de geometria ou qualquer noção de profecias judaicas, os romanos colocaram uma placa lá escrito em grego, latim e hebraico, tá? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Em hebraico, a frase fica Yeshua Hanassari Vomelech Herdin, em hebraico. A primeira letra de cada uma dessas palavras em hebraico é Jeová. Os romanos não tinham noção disso. Quando os rabinos chegaram, que olharam para a placa e eles eram treinados em geometria, eles chegaram, que é o Yod, o Rei, o Vav e o Rei. Quatro letras que eles chamam de tetragrama divino. É o nome de Deus em hebraico. Que eles chegaram e olharam, Yeshua, Hanassar e Vomelech Herdin, que eles pegaram a primeira letra de cada um, o que eles viram? Yahweh, ou Jeová. Eles ficaram irados, não, tire essa placa daí, tirem essa placa daí. E aí Herodes falou, não, a placa fica lá. Porque para Herodes, ele estava, como se diz, ele estava provocando os judeus, tirando onda dos judeus, dizendo que Jesus era rei dos judeus, já que os judeus não queriam, mas o que ele estava dizendo implicitamente é que Jesus é Jeová. Está entendendo?
Por causa do poder da língua. A língua expressa informações em forma de números. Quem está me entendendo? Agora olha isso, que coisa curiosa. Qual é o valor numérico do nome de Jesus na Bíblia? Então agora olha isso. Na página 391 da Bíblia, o que nós encontramos? Nós encontramos o relato da riqueza e da glória do reino de Salomão. Um tipo da glória e da riqueza do reino do Messias. Tá? 391 vezes aparece a palavra governante na Bíblia. Alô? 391 no Strong, que é o dicionário que cataloga as palavras em hebraico. Hebraico e grego aparece a palavra anastrof, que significa regra de conduta. Quem é a nossa regra de conduta? Quem é a nossa regra de conduta? E essas coisas não são programadas. Não é que alguém sentou e falou, deixa eu programar isso aqui para poder bater. Não, essas coisas foram acontecendo, porque saíram da mente de Deus. As palavras lábios, língua, homem, culpa, príncipe, pagar, habitar, salvar, oprimido, eunuco, amor, glorificar, tarde, advogado, tem valor numérico na Bíblia de 391. Como que isso é possível? Lábios e língua, Jesus é a palavra de Deus, é o verbo. Lábio, você precisa de lábios e precisa de língua para falar. Homem, ele 100% homem. Culpa, ele levou sobre si a nossa culpa. Príncipe, ele é o príncipe de Deus. Pagar, ele pagou pelos seus pecados. Habitar, ele prometeu habitar em nós. Salvar, ele é o nosso Salvador. Oprimido, diz Isaías, que ele foi oprimido pelas nossas transgressões. Eunuco, ele nunca tocou numa mulher. Amor, o amor dele, ou o amor do Pai foi quem enviou Jesus. Glorificar, ele foi glorificado pelo Pai. Tarde, até isso, ele foi crucificado às 3h da tarde. E a Bíblia diz que ele é o nosso advogado assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a mente humana que conseguiria calcular isso e manter uma coerência disso ao longo da história? Se você me dissesse que na época de Abraão, de Moisés e etc., tinha uns supercomputadores como tem hoje aí, os IBMs da vida, computadores da NASA, aí eu até acredito, não, alguém armou isso aí, alguém fez isso aí com um supercomputador e tal, planejou isso aí para poder funcionar. Mas não havia nada, era papiro, pena e tinta. E essas pessoas iam botando essas coisas para fora, sem terem a menor noção de que elas estavam envolvidas num profundo ambiente profético. Você pode levantar a sua mão e dizer comigo, Deus está cuidando de todos os detalhes a meu respeito. Não tem acidente com Deus, você está entendendo, meu irmão? Não tem acidente. Se tudo que eu te falei fosse tudo, já não estava bom demais? Sim ou não? Mas tem uma outra coisa que Deus fez, que abre um outro leque profético. É que o hebraico, olhem para mim aqui que vocês vão ter que ir ali para olhar para sempre. Olha aqui, o hebraico, além de ser um alfabeto cujas letras têm valor numérico e que abre o caminho para camadas de revelação, tem uma outra coisa. Cada letra tem uma figura atrelada a ela que chamamos de pictografia. A pictografia é uma figura, um desenho com um significado. Isso é pictografia. Então, quando o alfabeto surgiu, eles, porque isso só pode ter sido Deus, não tem outra explicação, você vai ver agora que não tem como ter sido o ser humano. Deus associou uma figura a cada letra. Então, dá uma olhadinha rápida lá. O Aleph, que é a primeira letra, a figura, a pictografia é a cabeça de um touro. Tá? O Bet, você tem uma figurinha que parece uma casa e com algo acontecendo dentro, aquela pontinha apontando para dentro, fala do interior de uma casa. O Gimel fala de um pé, ou de camelo, ou de orgulho.
E por aí vai, não dá para falar de todas as letras. O rei fala de veja, de olhar. O vav fala de prego, fala de gancho, e por aí vai. Quando chega lá no pé, que em inglês eles falam pei, mas em hebraico pronuncia-se pé, onde tem aquele traço vermelho, a pictografia daquela letra é uma boca. Então você tem ali uma boquinha, como se a pessoa estivesse de frente para você, com a boca entreaberta. Então a pictografia do pé é uma boca. A letra anterior, que é o ain, a pictografia dela é um olho. Então escute aqui, olhem aqui, alô? 5.779, que encerrava uma década, ela tinha como pictografia o ain, a letra anterior ao pei, que é aquele olho. Por que essas pictografias são importantes? Porque Deus usava as pictografias para passar uma intenção. Por exemplo, durante toda a história de Israel, quando chega no período após a Páscoa, eles celebram a Páscoa, eles têm um período de 40 dias, chamada contagem do Homer. Homer é uma medida, eles usavam para medir coisas secas, cereais, por exemplo. Durante os 40 dias, do final da Páscoa, até perto do Pentecostes, que na verdade era do final dos pães asmos, até perto do Pentecoste, um dia antes do Pentecoste, dava 40 dias, os judeus até hoje, em todo lugar do mundo, eles fazem o que chama contagem do Homer. São 40 dias que eles têm textos que eles pronunciam, que eles declaram diante do Senhor, que são declarações proféticas. Então, deu o dia da Páscoa, você celebrou a Páscoa, que maravilha, né? E as pessoas celebram Páscoa comprando ovo de chocolate, não é verdade? Figura de coelhinho na parede, ou seja, uma Páscoa pagã, não tem nada a ver com a Páscoa divina. Mas você celebra a Páscoa do jeito que você celebra e a vida segue, né? Não, o judeu ele passa 40 dias numa contagem que para eles é uma contagem religiosa, mas que biblicamente é uma contagem profética, porque ela desemboca no dia de Pentecostes. Desemboca no Pentecostes, que para nós, o povo de Deus, é uma das datas mais sobrenaturais da história da igreja. E aquela contagem tem valores numéricos, porque cada dia, cada contagem tem a ver com uma letra. Uma letra por dia, eles vão contando aquilo, parecido com o Salmo 119, que você vai lendo, não tem as letras ali, Aleph, Bet, Gimel, He, Vav, você vai vendo as letras, ou seja, cada versículo do Salmo tem um valor numérico. Deus está se comunicando através dessas coisas. Por que isso é importante, pastor? Nós lemos esse texto aqui, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Essa profecia foi feita aproximadamente 2.500 anos atrás, aproximadamente, porque tem cerca de 2.000 anos, 2.000 e poucos anos de Jesus, mais 400 e poucos anos do cativeiro, que foi Ezequiel que profetizou, 2.600 anos tem essa profecia, tá? Essa profecia, ela não se cumpriu ainda na sua inteireza, ela começou o cumprimento no final da Segunda Guerra Mundial, mas ela não se cumpriu na sua inteireza ainda. Ela ainda está em processo de cumprimento. Por quê, pastor? Porque nós temos a primeira parte da profecia cumprida, que é o exército formado com carne, ossos, com osso, junto, carne, nervo e pele. Essa parte já se cumpriu, ou seja, Israel voltou para sua terra a partir de 1948 e a nação foi reformada. A nação está junta de novo. Mas está faltando esta parte, o Espírito não veio ainda sobre a nação.
Quem está entendendo? O Espírito não veio ainda. O que significa? Significa que nós estamos vivendo nos dias desta profecia. Porque como ainda não cumpriu, ela só pode cumprir daqui para frente. Os corpos estão lá, com pele, com carne, com nervo, tudo bonitinho. Gente andando pela rua, trombando no outro. Mas são corpos mortos, porque eles ainda não reencontraram o Senhor. Eles ainda não tiveram uma experiência de conversão messiânica. Estão entendendo? Então o Espírito ainda está por vir. Agora escute bem. Meu Deus, eu vou terminar com isto. 5.780 abre uma nova década, tá? Encerrou uma em 79, agora abre uma nova década. 80, está vendo ali? Essa é a década da letra, deixa eu voltar aqui para você ver a pictografia, né? Ok, da letra P, e a letra P tem um símbolo de uma boca, por isso que a pastora Verbena pregando aqui, ela falou tanto sobre o poder da voz profética. Então, o que Deus está comunicando através do valor numérico e pictográfico da foto? Ele está dizendo o seguinte: ei, eu estou inaugurando a década do poder da palavra, a década do poder da fala. Quando eu digo poder da palavra, eu não estou dizendo só a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o poder da palavra, do que sai da sua boca. E Deus trabalha por estações. Não adianta você querer fazer numa estação o que pertence a outra. Se eu encontrar com você de biquíni na rua em janeiro, indo para a praia, eu vou mandar te internar. Eu vou mandar te internar, porque tem alguma coisa errada. Porque a estação está dizendo o seguinte: põe casaco, põe touca, põe cachecol, põe bota, põe 3 meias. A estação está dizendo isso. Aí eu passo por você na rua de toalha, de biquíni indo para a piscina, eu vou chamar a polícia e mandar te prender na hora. Está me entendendo? Mas se eu passar por você no verão, em julho, com aquele solzão de 100 graus, com você com a toalhinha nos ombros, shortinho bonitinho, né? O coelho indo para a piscina, em pé no verãozão, deixa o caminhão de lado, vai para a piscina. Se eu encontrar com você fazendo isso em julho, eu vou falar: não, está tudo certo, ele está com as faculdades mentais, ok. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, você não pode perder a estação. O que Deus está comunicando é que essa estação, o que você disser, terá um peso especial. Você tem que aprender a usar o poder da sua fala, o poder da sua palavra. Não só de mergulhar, imergir na palavra de Deus, a palavra com P maiúsculo de Deus, mas como também aprender a usar a sua palavra, a sua boca, porque queira ou não, pastor, quer saber, eu acho que eu vou ficar na década passada, porque a década passada tinha a ver com o olho, portanto era a década da visão, Nós viramos o ano passado, por exemplo, e eu preguei aqui quase que o ano inteiro. Se vocês prestaram atenção, quase tudo que eu preguei aqui o ano inteiro, mudando o tema das séries, eu estava pregando sobre visão. Eu estava mostrando para vocês a importância de ter uma visão clara e definida das coisas. Por quê? Porque era a década da visão. Deus não faz nada sem antes mostrar aos seus servos, os profetas. Então a mensagem é muito clara. Por que no alfabeto o P vem depois do Ain? Por que a boca vem depois da visão? Porque se você fala sem ter visto, você fala como tolo. Se você não viu, não fale. Se você viu, diga. Se você enxergou, se você entendeu, diga. O que Deus está dizendo é o seguinte: primeiro veja, depois diga.
A palavra tem a ver com ação, tem a ver com a atitude de dar um passo, de fazer alguma coisa. Porque a palavra é criativa, diga comigo, Deus criou pelo poder da palavra. Ele só usou a palavra. E depois revelou para nós que a palavra era uma pessoa. Então agora vai a outra aqui. O pei é o símbolo da boca. É o poder da palavra. Tudo que você disser, sabe aquela coisa quando o indivíduo é preso? Diz, tudo que você disser será usado contra você na corte. Quando a pessoa é presa, né, o agente da lei, inclusive, ele é obrigado a dizer, você tem o direito de ficar em silêncio. Porque tudo que você disser será usado contra você. Agora você imagina um Deus que está em alto e bom som anunciando para o mundo, ei, estou inaugurando a década da letra P, que é uma boca. Vigia a tua boca, fale com consciência. Qual é a parte do seu corpo que você mais gosta? A Zandra recebe elogio desse cabelo aí, o tempo todo, a gente vai nas lojas, a mulherada fica, meu Deus, mas que cabelo. Esses dias a gente estava dentro de um mercado, e ela com essa cara de americana, né? Ou de alemã. A brasileirada passa por ela, pensa que ela não fala português. E aí a gente estava dentro do mercado, aí a mulher falou, fulano, olha que cabelo, olha o cabelo dessa mulher, fulano, olha ali, fulano. E a Zandra assim atrás dela, entendendo tudo. Fulano, olha o cabelo daquela mulher, fulano. Qual é a parte do seu corpo que você mais gosta? Ah, pastor, eu acho que são os meus olhos. Pastor, meus olhos são encantadores. É o cabelo, pastor. Não, pastor, eu acho que tem gente que gosta do joelho, né? Eu gosto do meu joelho. Não tem um livro na Bíblia para falar dessa parte do seu corpo que você acha maravilhosa. Mas tem um para falar da sua língua. Tem um livro na Bíblia quase inteiro só para te advertir do poder da tua língua. De que se tem algo em nós que tem o poder de construir, são as nossas mãos e a nossa língua. E aqui eu estou usando só a minha língua, eu estou usando só a minha boca para edificar algo no seu espírito. Tem algo de Deus sendo edificado aí, só porque eu estou usando a minha língua. Estou edificando algo na sua vida. E se você está aqui desde o começo, algo foi construído em você pelo poder da palavra. Então, se você entende isso, o que você vai fazer? E agora a coisa é dobrada. Tem um livro na Bíblia que fala da minha língua. Deus me advertiu para ter cuidado. Deus usou a palavra, a língua dele, a boca dele para edificar, construir um universo complexo, super complexo. E agora ele está dizendo, vocês estão entrando na década do P, que é uma língua cuja pictografia é uma boca. Deus está dizendo, você entrou numa estação onde a tua boca fará uma grande diferença. Aquilo que você diz, aquilo que você canta, aquilo que você faz ou aquilo que você profetiza. Quem está ouvindo nesta noite? Por isso que eu dei para você esse texto. Nós estamos no período daqui para frente. Vai chegar um ponto em que, inclusive está acontecendo em Israel, os pesquisadores depois entrem aí e pesquisem, por exemplo, aconteceu agora há pouco tempo atrás lá num evento em Israel, onde 3.000 e poucas pessoas, me parece, de judeus se converteram ao Senhor. Tem o ministério do Sid Roth lá em Israel, que é um ministério lindo, ganhando judeus adoidados. Ele posta os vídeos em teatros, centenas e centenas deles se convertendo. Escute bem, um dos avivamentos que está acontecendo hoje no planeta Terra, é Israel. Tem um ministério em Israel, onde Deus está operando de forma extraordinária, com curas, inclusive milagres criativos. Onde as pessoas crescem, membros do corpo que estão faltando. Milagres criativos estão acontecendo em Jerusalém, debaixo das barbas de todos.
Tem alguém ouvindo nesta noite? Ou seja, nós estamos caminhando para um momento em que algo vai acontecer, alguém vai profetizar, aí é aqui que vem. Deus vira para Ezequiel e diz: Ezequiel, profetiza, diga comigo, profetiza, ó filho do homem. Vira para quem está do seu lado e fala: profetiza, ó filho do homem. Aí alguém fez um comentário no canal uns dias atrás que tem uns desavisados aí, para não dizer outra coisa. Tem uns desavisados, né? Aí a pastora Verbena pregou aqui domingo, aí entrou um desavisado lá no canal e pegou e falou assim: isso aí deve ser mais um daqueles ministérios apostólicos que profetiza e a coisa nunca acontece. Aí eu fico pensando, ok, o que eu faço então com essa profecia de Ezequiel que tem 2.600 anos e não se cumpriu ainda? Eu faço o quê? Eu jogo ela fora? Eu rasgo a página? Então, as pessoas não entendem o que é profetizar. Quando eu digo profetiza, a pessoa pensa: então deve ser aquela pessoa que fala xarabacaia e profetiza. Profecia deve ser isso. A pessoa não entende o que é profecia. Olha como é que Paulo define profecia, olha isso. Mas o que profetiza fala aos anjos. A quem? Aos homens. Para quê? Para prever o futuro. Não, para. Que mais? Paulo define profecia, além do conceito já existente de profecia, ele amplia o conceito. Ele diz o seguinte: você está desconsolada? Eu venho aqui e profetizo sobre a sua vida. Eu declaro que essa angústia vai passar, eu declaro que Deus vai te abrir uma porta, eu declaro que Deus vai te abençoar, eu declaro que o seu amanhã vai ser melhor. Eu estou profetizando, sim ou não? Sim. Porque eu estou profetizando para a consolação. Ou eu profetizo para a edificação, ou eu profetizo para a exortação. Portanto, todos nós aqui temos o dever de abrir a boca e profetizar alguma coisa para alguém. Pode ser que Deus te levante com um ministério profético, pode ser, aí é outra história. Mas o profetizar no sentido abrangente da palavra é a capacidade de usar a tua boca para liberar uma palavra que é uma palavra consciente do seu coração, que você sabe que vai ou edificar, ou exortar, ou consolar o outro. Amém ou não? Por exemplo, eu vou profetizar para você agora. Vou profetizar algo na sua vida, para propósito de edificação. Eu profetizo que você vai usar a tua boca com tanta sabedoria durante esta década, que você vai edificar e construir coisas poderosas no mundo espiritual e no campo familiar e financeiro, como você nunca construiu em toda a sua vida. Pastor, eu não acredito que isso seja profecia. Azar o seu. Pastor, eu acredito. Pega então que é seu. Estão entendendo, gente? Então, se eu abro a boca agora, eu sei que eu estou na década da boca, do poder da palavra, do poder da fala, e eu começo a abrir a minha boca para falar bobagem, para falar o que não devo, ficar reclamando, que a vida está difícil, não sei o que lá, olha que salário michuruca, olha que não sei o que lá, não aguento esse homem, não aguento essa mulher. E você começa a abrir a boca para falar o que não deve, guess what? Terá poder dobrado. Porque queira você ou não, você estará de alguma forma profetizando. Você estará fazendo uma dessas três coisas. Você estará profetizando. Então use isso a seu favor. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga: Senhor, me ensina a usar a minha boca a meu favor e a favor do teu reino. Você pode dar um aplauso ao Senhor nesta noite? Olha o que diz. Eu peguei um texto que é Salmo 34:30, acabei de esquecendo de colocar ali. Peguei um texto para você entender o que essa letra significa. Diz assim: a boca, no hebraico está a letra P, diz: a boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto.
Então, se eu fosse ler aquilo ali no hebraico, no lugar de boca estaria a palavra P. Então estaria a P do justo, fala de sabedoria, ou seja, Deus está me dando uma estação inteira para eu fazer uso do poder da minha fala. Uma estação inteira, digam glória a Deus. Coloque-se de pé neste momento. Jesus. Olha o que aconteceu comigo este ano agora. E está começando a acontecer de novo. Eu tive uma experiência com Deus na virada do ano passado aqui. Nessa experiência, olhem aqui. Nessa experiência, Deus me deu uma visão. Pega ele, por favor, que ele vai distrair as pessoas. Deus me deu uma visão, olha aqui, na virada do ano. Eu tenho aqui a minha esposa e o meu filho de testemunha e a minha nora. Deus me deu uma visão na virada do ano, onde Ele me mostrou o meu ano inteiro. Estava encerrando a década da visão, Ain, a letra Ain, a década da visão. Deus me deu uma visão na virada do ano passado agora, e Ele me mostrou o meu ano inteiro como seria, e nós fomos seguindo passo a passo. Tudo que Deus me mostrou naquela visão aconteceu o ano todo. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Tudo. Até algo que aconteceria com os meus filhos, pastor Diego e a minha filha. Deus mostrou, me deu o mês e aconteceu. Deus mostrou uma decepção que nós teríamos com alguém aqui dentro, deu um mês. E aquilo aconteceu naquele mês. Eu acho que você não está me ouvindo. E esse ano Deus está começando a mostrar para nós algo em relação ao ano de 2020, começo de 2020, que tem a ver exatamente com o poder da palavra. Deixa eu dizer para você uma coisa para edificar a sua fé. Deus já determinou como que as coisas serão na sua vida. Exercite a tua fé. E entre neste ano, este ano de Deus. Não o ano que começa em dezembro, o ano que começou a semana passada. Entre nesse ano de Deus, sabendo que você está sob os cuidados do Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Pai, nesta noite, nós glorificamos o Teu nome. Obrigado pela vida dos Teus filhos. Eu abro a minha boca mais uma vez e declaro bênção sobre eles. Senhor, eu uso a minha boca e declaro bênção sobre eles. Eu declaro bênção sobre eles. Eu declaro abertura de portas sobre eles. Pai, eu declaro conquista de casas para os Teus filhos. Eu declaro trabalhos melhores, eu declaro, Senhor, ganhos melhores, eu declaro um crescimento, uma prosperidade maior, eu declaro ministérios fluindo neste lugar, eu declaro um crescimento em todas as áreas para a glória do Teu nome, e eu profetizo na autoridade do nome de Jesus Cristo, um tempo de abundância, um tempo de crescimento e um tempo de bênção na presença do Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo, amém. Dê um aplauso ao Senhor.